Boa tarde, né? Boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje eu vou começar a aula mostrando como calcular um intervalo de confiança, tanto para proporção quanto para média, usando um banco de dados, tá? E aí, no final da aula, eu abro para dúvidas, né, sobre as questões das aulas anteriores, tá bom? Bom, então, primeiro de tudo, eu quero apresentar para vocês um programa estatístico, tá? Que está à disposição de vocês. Vocês podem baixar ele via portal do aluno. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou ficar olhando vocês meio de lado, porque eu vou deixar. Eu estou compartilhando uma tela e estou olhando vocês na outra tela, tá? E aí, se alguém entrar na sala, eu consigo permitir a entrada, tá? Primeiro, vocês conhecem o catálogo de serviços de TI da URGS? Sim. Sim. Bom, quem não conhece, recomendo, tá? Que vocês se familiarizem com eles. É um catálogo sobre todos os serviços de TI que a URGS oferece, tá? E aí, aqui, então, eu vou mostrar como é que vocês instalam o programa, tá? O nome do programa é SPSS. Na verdade, assim, esse nome ele já mudou várias vezes, tá? Mas ele é conhecido no nosso meio como SPSS, tá? Para baixar ele, né? Tem que ter vinculativo com a URGS, né? Tem que estar conectado ou na rede cabeada da URGS, né? Lembra quando a gente tinha aula presencial, quando vocês podiam ir para a URGS e de repente trabalhar num laboratório lá dentro? Aí vocês poderiam fazer isso direto pela rede cabeada ou via VPN da URGS, tá? E aí aqui tem todos os passos, como instalar o VPN, como fazer funcionar. Eu não vou mostrar todo o passo a passo, tá? Só vou dar o caminho, onde é que vocês conseguem baixar. Aqui tem o tutorial de instalação, tá bem escrito, é só seguir o passo a passo que vocês conseguem instalar, tá? Escolhi esse software, ele é um software pago, né? Mas que a gente tem a licença na URGS. Eu escolhi ele porque alguns alunos relataram lá na primeira aula que tem já alguma familiaridade com ele, tá? Então, eu vou seguir usando esse software, tá? Bom, já sabem o caminho, vão instalar, vão entrar no programa. Vou mostrar a cara deles para vocês. Tá? Essa é a tela de abertura dele, tá? E eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje um banco de dados que é público, tá? Que é o banco de dados disponível no painel de dados sobre os casos de Covid-19 no estado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês onde é que está esse dado. Vou copiar esse endereço aqui também para o chat. Tá? Então, aqui tem todas as informações sobre a Covid-19, né? E aí, aqui tem dados CSV, tá? Quando vocês baixam esse dado aqui, ele baixa nesse formato aqui, né? Que é as colunas separadas por vírgula ou ponto e vírgula, depende do computador de vocês, se está em inglês ou em português, tá? Mas aí vocês conseguem abrir no Excel e salvar como um arquivo XLS, tá? Bom, baixando esse arquivo daqui, vou lá para a SPSS e vou abrir esse arquivo, tá? Que ele já está o endereço, porque eu já tinha salvo ele, né? Então, vou abrir esse arquivo. Primeira pergunta que ele faz é se eu quero ler a primeira linha, né, dos dados como os rótulos das variáveis, o nome das variáveis. Então, a escolha aqui é que sim. Ele, em geral, seleciona a planilha 1 e toda a área da planilha onde contém algum dado, tá? Por isso, é isso aqui que isso significa.
esses códigos, esses números aqui nada mais é que a data, né? 2021-02-25. Eu baixei esses dados no último dia 25 de fevereiro, tá? E aí vai da linha A1 até a coluna C, linha 619.386, que era o número de pessoas infectadas que tinha na base do estado no dia 25 de fevereiro, tá? Vou dar um ok aqui. E aí ele vai ler a base, tá? Vai levar um tempinho para ler, porque é uma base grande, né? São 600 mil casos. Então, vamos aguardar uns instantes até ele terminar de ler, tá? Para rodar o SPSS, tem que estar com a VPN ligada, porque essa licença que a gente tem do SPSS, ela funciona da seguinte maneira. Cada vez que alguém dentro da URGS usa o SPSS, isso dispara um contador, né? E dependendo do pacote que a gente está usando dentro do SPSS, a gente tem até, agora não me lembro bem, mas sei lá 1.000 licenças, né? Quando chegar 1.000 pessoas usando, ele não deixa a próxima usar antes que outra deixe de usar, né? Então, por isso que ele faz esse controle via VPN para ver se o número de licenças ainda está dentro do permitido, tá? Então, é sempre importante, a primeira coisa que tem que fazer é ligar a VPN. Isso é uma coisa que mudou, tá? Porque antes, quando a VPN estava desligada, ele carregava o SPSS e vinha uma mensagem, né? Licença não autorizada. E aí você sabia, lembrava que a VPN estava desligada. Agora, ele não faz nada. Então, às vezes tu te distrai, manda abrir o SPSS e não acontece nada, é porque a VPN está desligada, tá? Ele ainda está... Professora, uma dúvida que me surgiu. Esses dados CSV já estavam organizados ou já fez esse trabalho de organizar esse banco e nos apresentar agora, ou simplesmente baixou e ele já estava dessa forma? Ele já estava assim, tá, Alessandra? Eu só converti ele para XLS. Para PDF. Isso, tá. PDF tá? Não, desculpa, no Excel. Tá bom. Isso. Eu vou até abrir aqui o original dele. Deixa eu tirar isso aqui. Procurar. Não vou achar agora porque eu mudei ele de lugar, tá? Mas é só fazer a importação que ele vai achar direitinho, tá, Alessandra? Certo. Bom, então esse aqui é a base, então a primeira coluna é o código do IBGE, da região onde a pessoa mora, né? O município, o nome do município, a região Covid, né? O estado dividiu a sua área em 21 regiões diferentes. Aí aqui o nome da região, então a região 16 é Bagé, né? Sexo da pessoa que foi testada, faixa etária, o critério para dar positivo, tá? Então vocês vão ver que teve gente que foi considerado positivo por teste rápido, por teste de RT-PCR ou por critérios epidemiológicos, né? Às vezes os testes não captam, mas a análise clínica do paciente, né? O diagnóstico clínico do paciente aponta que sim, aquele caso é um caso de Covid, a data de confirmação do teste, né, de quando é que foi positivo, data dos primeiros sintomas, tá? Essa planilha do SPSS, ela funciona de uma maneira muito parecida com o do Excel, né? A gente arrasta as colunas ali para aumentar a largura. Data da evolução, né? Aqui tem uma coluna da evolução, então se o paciente está recuperado, se o paciente foi a óbito, se o paciente está hospitalizado, ou se o paciente está em acompanhamento, e aí a data onde isso aconteceu. Os recuperados não têm data, porque a gente não fica testando o paciente até ele dar negativo, né? Então, em geral, se conta 14 dias depois do primeiro sintoma, ele já está recuperado, ou seja, ele não está mais transmitindo, né?
Então, como aqui eu tenho todos os casos que foram hospitalizados, se ele não foi hospitalizado, não morreu, a gente considera ele como recuperado, né? Aí uma coluna, se foi hospitalizado ou não, aí vem os sintomas, né? Febre, tosse, dor de garganta, dispneia, outros sintomas. Tem uma coluna de comorbidades, tá? E aí aqui vão entrar todas as comorbidades, né, que possam ser relatadas pelo paciente, se é gestante ou não, data de inclusão do óbito, para aqueles que vieram a óbito, data da evolução estimada, né? Então, se vocês separarem, esses primeiros aqui são justamente os recuperados, né? Então, ele não tinha a data da evolução, mas tem a data da evolução estimada, que é aquela conta que eu falei para vocês, né? Em média, 14 dias desde o início dos sintomas. A raça e cor, né? Isso é um dado muito importante, né? Existe uma lei federal que exige que todos os sistemas de saúde tenham um campo informando raça e cor, tá? Apesar dessa obrigatoriedade, ainda existe bastante relutância para o preenchimento desse dado, né? Tem estudos mostrando que aqui no Brasil, por exemplo, dos 26 estados, só 2 publicam boletins com informação, com recorte racial, né? E isso impede, né, políticas públicas direcionadas, né, para esse público que a gente sabe que enfrenta a pandemia de uma maneira completamente diferente do restante da população, né? Então, aqui no estado a gente tem isso bem registrado, apesar de que ainda tem um número razoável de pessoas com essa informação como não informado, né? A gente deveria ter menos casos. Isso não é uma característica do Brasil, né? Infelizmente, em muitos países isso acontece. Nos Estados Unidos, um grupo independente criou um painel específico só para cobrar o preenchimento dessa informação, né, e o fornecimento dessa informação para os estados americanos. Então, realmente é algo bastante importante que a gente deveria sempre cobrar dos sistemas de saúde aqui no Brasil, tá? Aqui a etnia indígena, né? Então tem dados, né, dos indígenas de qual etnia que eles são provenientes, se é ou não profissional de saúde, aí aqui bairro, claro, né, como mistura os diversos municípios, então esse bairro vai depender do município, né, ao qual pertence aquele paciente, se a hospitalização foi ou não por SRAG, né, SRAG, vocês devem ter ouvido ultimamente, principalmente nos jornais, né, nos meios de comunicação. SRAG é síndrome respiratória aguda grave, né? Quem desenvolve a COVID, na maioria dos casos, desenvolve SRAG, mas nem todo mundo que é SRAG teve a COVID, né? Só que com a dificuldade que a gente tem com os testes, né, muitas vezes um caso SRAG acaba sendo diagnosticado como COVID, só que tardiamente, né? Tardiamente no sentido de ter que aguardar resultado de teste. A fonte de informação, né? Tem alguns sistemas de informação que são alimentadas e o Estado usa essas fontes para criar essa base. País de nascimento e uma última informação, se são pessoas privadas de liberdade, né? Que são aquelas pessoas que estão no nosso sistema prisional, tá? Então, essa é uma descrição geral da base de dados. Achei interessante trazer, porque é uma base pública, né? E a gente consegue, então, ver na prática, né, alguns dos conceitos que a gente tem visto em aula nessa base, tá? Então, nesses últimos dias, né, nas últimas semanas, o assunto que a gente vem trabalhando é intervalo de confiança, né? Tanto intervalo de confiança para proporção, quanto intervalo de confiança para média, né? E aí, então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse intervalo de confiança usando um software, tá? Bom, primeiro, essa base aqui, ela não tem nenhum dado quantitativo, tá? Todas as informações dela são qualitativas, inclusive a idade é por faixa etária, tá?
Isso tem a ver também com a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que impede que os nossos dados sejam divulgados de modo a nos expor, né? E já existem inúmeros estudos mostrando que com algumas informações eu consigo reidentificar a pessoa. E idade é uma dessas informações, né? Eu tendo idade, sexo e onde a pessoa mora, provavelmente eu consigo dizer quem ela é, né? De tanta base de dados que existem hoje vazada, né? No mundo afora, com essas 3 informações eu provavelmente identifico essas pessoas. Então, colocar em faixa etária é uma maneira de garantir a privacidade, né? Porque uma pessoa pode ter tanto 50 anos quanto 59 anos e isso dificulta a identificação dela, tá? Então, para mostrar o cálculo do intervalo de confiança, tanto para a média quanto para a proporção, eu vou criar uma variável que é quantitativa, tá? E com essa base de dados, uma variável que eu posso criar é o tempo entre início de sintomas e confirmação do teste positivo, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou tentar fazer devagar, né? Mas lembre que eu estou gravando a aula, então quem quiser repetir vai poder ver e rever quantas vezes quiser, porque eu sei que é bastante informação, tá? Bom, aqui no SPSS eu tenho um menu que é só para transformação de variáveis, tá? É um menu que eu uso para criar novas variáveis a partir das variáveis que existem, tá? E para criar esse tempo dos sintomas até a confirmação, eu vou entrar aqui no primeiro item do menu, que é Compute Variable, que é, né, calcular uma nova variável. E aqui nesse menu eu tenho uma série de funções, tá? Nesse caso específico, eu quero funções do tipo de conta com datas, né? Porque eu quero fazer a diferença entre 2 datas. Então, eu vou usar esse comando datediff. O primeiro argumento é justamente a data mais antiga, que é a data de confirmação, né? A data de confirmação, desculpa, a data mais recente, né? A confirmação aconteceu depois dos sintomas. Então, data da confirmação. Aí, o segundo argumento, data dos sintomas. E o último argumento é como é que eu quero essa diferença. Se em dias, em horas, em meses, em anos, né? E aí, para cada caso, a gente vai escolher uma unidade diferente. Nesse caso aqui, eu quero em dias, né? Então, vou colocar aqui, entre aspas, days. Tá? Preciso dar um nome para essa nova variável, tá? Então, vou chamar ela de tempo até confirmação. De preferência, nos nomes, a gente não usa acento, não usa espaço, tá? Tenta escrever da maneira mais simples possível. Se eu quisesse, aqui no Type and Label, eu poderia contar toda a história dessa variável, né? Então, eu poderia dizer aqui, diferença ou tempo entre o início dos sintomas, tempo entre início dos sintomas e confirmação do resultado do teste. Aí aqui sim, eu posso usar espaço, posso usar acentos, posso usar o que eu quiser, tá? Vou dar um continue aqui e vou dar um ok. Lá no final da minha base de dados vai aparecer essa nova variável. Tá? Tempo até a confirmação, tá? Eu vou começar com o intervalo de confiança para média, apesar de no curso a gente ter visto a primeira proporção, mas só porque a variável aqui já está pronta e a gente já pode analisar ela, tá? Como é que eu faço o intervalo de confiança usando o SPSS? Então, tem uma variável que é numérica. Então, esse é o primeiro fato importante, né? A gente não calcula intervalo de confiança para média sem seja uma variável que é quantitativa, né? Aquela variável ela tem que exprimir uma quantidade. Eu não faço média, por exemplo,
de sexo, eu não vou fazer média de região COVID, eu não vou fazer média do sistema de informação utilizado, né? Média é sempre de uma variável quantitativa. Então, vou vir aqui em Analyze, tá? Dentro de Analyze, estatísticas descritivas, tá? Pode falar, Luciano. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Não precisa nem levantar. Tá. Não quero atrapalhar o raciocínio, mas assim, ó, como a senhora falou que idade não é uma quantitativa para estatística, mas mesmo assim, se eu quiser saber faixas etárias de que estão mais confirmado a doença após 14 dias, eu acho que seria interessante, não sei se é o caso aqui, a gente aplicar na prática, mas uma idade maior significa mais números positivos? Ou que se fica internado? Luciano, acho que eu não me expressei bem. Eu não disse que idade não é quantitativo, tá? Eu disse que aqui nessa base de dados, eu não posso fazer média de idade, porque a idade está em faixa etária, né? Quer dizer, não é que eu não posso fazer usando esse software, né? Eu teria que usar métodos que vocês viram lá em Estatística Geral 1, né, que é fazer a tabela de distribuição e aí, a partir da tabela de distribuição, calcular a média ponderada, tá? Eu posso calcular a média de idade. O que eu estou dizendo é que, para o nosso objetivo, que é fazer um intervalo de confiança, né, eu preciso de uma variável que seja numérica, tá? Mas depois, por curiosidade, eu até mostro para vocês a distribuição por faixa etária. Depois que a gente vê o que a gente precisa ver em função da disciplina, eu brinco um pouquinho com os dados com vocês, tá bom? Tá. Então, vem aqui, Analyze, Descriptive Statistics, e aí o intervalo de confiança vai estar dentro desse menu Explore, tá? Vou clicar aqui. Nessa primeira coluna, eu tenho as variáveis do meu banco de dados. Aí eu vou pegar justamente a variável tempo entre o início dos sintomas e o resultado positivo, tá? E aí aqui nas estatísticas, tá selecionado as descritivas e o intervalo de confiança para média com 95% de confiança. Se eu quisesse com 99%, eu ia mudar aqui. Se eu quiser com 90%, eu mudo aqui, tá? Bom, vou dar um continue. E nesse momento eu vou pedir só as estatísticas, tá? Não quero gráfico, para a gente focar no resultado que a gente tem interesse, tá? Vou dar um OK. Eu vou copiar essa tabela para o Word para eu conseguir aumentar e vocês enxergarem melhor, tá bom? Certo, eu ia pedir agora. Muito obrigada. Agora dá para ver? Sim, dá para ver bem. Tá. Tá bom. Bom, então, quais são as informações que eu tenho aqui? Primeira informação. O tempo médio entre início de sintomas e confirmação do exame, 4,96. Né? Para quem tem acompanhado essas notícias, né, na imprensa, é o tempo médio que o Brasil tem apresentado, né? Em média 5 dias entre o surgimento dos sintomas e saber que está positivo para a COVID, tá? Aqui tem o erro padrão, tá? O que é o erro padrão? Né? Agora eu vou fazer o link com o que vocês viram nos vídeos lá do CAN, que tem para fazer, né? O erro padrão, né? Esse STD de Standard Error, o que significa ele? Deixa eu tirar esse monte de número para não assustar vocês. Esse aqui eu assusto outros alunos. Então, o erro padrão, ele é o desvio padrão
da média. Né? Lá nos vídeos do Kahn, se eu não me engano, acho que ele chamava de sigma de x barra. Tá? O quanto aquela média varia. E essa média aqui, esse desvio padrão, nada mais é que o desvio padrão da minha amostra dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Será que isso fecha? Vamos olhar, voltar para a nossa tabela. Aqui está o desvio padrão. Tá? Então, esse desvio padrão é uma medida de variabilidade do tempo entre o início dos sintomas e a confirmação dos testes. Tá? Então, tem um desvio padrão de cerca de 9 dias e um quarto, um pouco mais de 9 dias. Tá? Então, se eu fosse calcular o erro padrão, se eu tivesse essa informação e não soubesse o erro padrão, eu ia fazer 9,25 dividido pela raiz quadrada. Qual é o tamanho da minha amostra? Aqui eu acho que eu não tenho. Vou ter aqui. Espera aí, que ele não gostou da forma que eu copiei. Não. Então, vou enganar ele. Aqui tem o número, tamanho da minha amostra, né? 619.385 sujeitos. O erro padrão, que justamente dá a ideia da precisão do meu intervalo de confiança, eu comentei na aula passada que ele depende diretamente do tamanho da amostra. Então, quanto maior for o tamanho da amostra, mais preciso é o meu intervalo de confiança, né? Pode falar, Felipe. Não, a minha dúvida só é que, nesse caso, o tamanho da amostra não é a própria população, não tem nenhum tipo de efeito nas fórmulas, porque a gente está analisando todos os casos de Covid do Rio Grande do Sul, não uma parte, né? Isso. O meu N é justamente todos, só que eu tenho que pensar que esses são todos até 25 de fevereiro. Se eu baixar a base hoje, já são 625 mil, eu acho, infectados. Tá? Então, é uma amostra porque a minha população eu só vou ter quando acabar a pandemia. Até lá, cada dia essa amostra vai aumentando. Sim. Não, é só, minha preocupação é a questão de fórmulas, varia, tem fórmulas que são para a amostra e outras para a população, né? Sim, eu acho que a variância mesmo é uma que diferencia. Perfeito. Né? Mas se você lembrar da variância, o fator de correção é N-1, né? Para 619 mil, menos 1 não vai mudar nada. Então, quanto a amostra é muito grande, aquele fator, o teu desvio padrão da amostra é quase igual ao desvio padrão da população. Tá? Mas bem lembrado. Só que isso aqui é justamente o erro padrão amostral, então não varia. Né? Eu estou pensando no contexto que eu tenho uma amostra. Né? Não existe a possibilidade, eu não calculo isso para a população. Tá? Bom, aí vou fazer a conta aqui, 9,25 dividido por 619.385, raiz quadrada, igual, se eu não fiz nada errado, 0,0117. Então, vou voltar lá na minha tabela, exatamente. Tá? Então, o erro padrão, o SPSS calcula como vocês aprenderam. Tá? Pega o desvio padrão da amostra, divide pelo tamanho da amostra, eu tenho o erro padrão. E, obviamente, isso se reflete no intervalo de confiança. Né? Isso aqui
é o limite inferior do intervalo de confiança, e esse aqui é o limite superior do intervalo de confiança, né? Lower bound e upper bound. Tá? Tem um intervalo de confiança super preciso, ou seja, o tamanho do meu intervalo é de 0,05 dias. Né? Então, eu tenho uma precisão muito boa, porque o tamanho da minha amostra é muito grande. Né? Se a gente viesse acompanhando esses dados desde o início da pandemia, né, quando eu tinha 10 casos, 100 casos, 1000 casos, eu teria um intervalo de confiança muito maior. Ao passar do tempo, eu estou cada vez mais confiante de que essa média, a média, né, do tempo entre início de sintomas e confirmação na população, ou seja, quando acabar a pandemia, vai ficar muito perto de 4,9, né, ou muito perto de 5, tá? Dúvidas aqui? Tranquilo? Professora, essa tabela é do Covid normal, então, de todo o estado. Ou seja, não tem as variantes ainda que está acontecendo aí fora, de outras mutações, vamos supor, que isso aí talvez modifique um pouco o tempo de latência da doença. Mas aqui não é tempo de latência, tá, Luciano? Não, digo para análise. É o tempo que leva para sair o resultado positivo. Ou seja, sim, o paciente percebeu que está com sintomas, procurou o teste e saiu o resultado do teste. Tá? Ele pode ter procurado no mesmo dia e levou 4 dias para sair o resultado. Assim como ele pode ter demorado 4 dias para procurar e no dia seguinte sair o resultado. Tá? O tempo de latência é tempo entre ter contato com alguém infectado e começar a desenvolver sintomas. Tá bom? Felipe, por favor. Não, só que não... como se chegou ali naqueles limites inferiores e superiores? É somando e diminuindo da média? O erro padrão? Isso, né? Aí a gente precisa da fórmula do intervalo de confiança, né? Que é a média mais ou menos, né? O limite inferior é o menos, o limite superior é mais. Como eu estou pensando no intervalo de 95% de confiança, né? A partir de uma distribuição normal, o Z da distribuição normal é 1,96 vezes o erro padrão. Ah, tá. Tá, não, me esqueci dessa parte. É porque eu fiz na calculadora aqui. Não. Multiplicar por 1,96. Precisa o valor da tabela, né? Esse aqui é uma Z de 95%, né, professora? Vem daí agora esse valor, né? Isso, né? Eu tenho que pensar que eu venho aqui na normal, aqui tenho o menos Z, aqui eu tenho mais Z, e aqui dentro eu tenho 0,95, tá? Então, aqui fica o menos 1,96 e aqui fica 1,96. Tá? Fechou agora, Felipe? Tá. Eduardo, por favor. Professora, minha dúvida ela é um pouquinho trivial, na verdade, mas é mais no sentido de como analisar a base de dados. A base de dados ela deixa explícito que a anotação de tempo ali é em dias? Não, eu calculei essa variável, lembra? Não Sim. sei se tu estava no início, né? Eu disse... ela foi um data diff, tá certo. Isso, eu tinha dia da confirmação, dia dos sintomas, fiz a diferença e pedi para mostrar em dias. Perfeito, entendido. Obrigado, professor. Tá? Mais alguma pergunta em relação... Então, assim, é fácil, né? Tendo uma base de dados, calcular o intervalo de confiança é muito trivial. Na verdade, tu não faz nada, quem faz todo o trabalho é o computador, né? Você só precisa saber o caminho para pedir para ele fazer isso. O que a gente não fez e que precisa ser feito, tá? Professora, posso fazer uma pergunta antes de você avançar?
Eu estou pensando agora num outro contexto, assim, por exemplo, se eu não tenho acesso ao SPSS, tô querendo fazer essa análise no Excel. Eu tive uma dificuldade fazendo os exercícios ali no Khan Academy, que ele pedia, assim, de eu encontrar a probabilidade da proporção de pessoas dentro de uma determinada amostra, né? E aí eu queria... eu estava tentando até pesquisar qual que é a fórmula que procura essa proporção dentro de uma distribuição normal, só que eu não consegui identificar. Você saberia me dizer? Não tem fórmula, né, Eduardo? A fórmula do Excel? Do Excel, exato. Assim de cabeça eu não lembro, mas tu procurou a função... Eu tentei fazer pela dist ponto normal, só que ele não deu muito certo. Não é a dist. Deixa eu ver aqui. Estatística. Deixa eu só... Peraí. Não precisa ser agora, professora. Não quero atrapalhar a aula. Na verdade, assim, através da dist tu consegue, tá? Mas tu tem que entender o que a dist te dá. Talvez você não esteja entendendo isso. Eu vou apagar isso aqui. Então, aqui eu tenho a minha normal, ela vai, ao longo do tempo, cada vez ficando pior. Vou tentar fazer algo um pouquinho mais normal. Ó. Tá. A dist, ela vai te retorna X, médias e o padrão acumulativo. Se eu não me engano, a dist vai te dar o valor acumulado até um determinado ponto. Tá? Ele vai dar essa área aqui, ou seja, a probabilidade do Z ser menor ou igual a Z. Tá? E aí tu vai ter que fazer aquelas manipulações. Se eu quero a probabilidade de estar entre 0 e Z, né? Eu quero só essa parte aqui em vermelho. E o Excel está te dando toda a parte em preto. Bom, mas essa parte aqui abaixo do 0, tu sabe que é meio, né? Então, a probabilidade de estar entre 0 e Z é o que o Excel te dá, menos meio. E aí, tu tem que fazer essas manipulações para cada probabilidade que você quer calcular. Tá? Perfeito, entendido. Muito obrigado. Nada. Bom, então, retornando, né? O que eu não falei com vocês? Aqui eu tenho várias outras informações, certo? Eu tenho aqui a média, esse 5% trimmed, desprezando os 5% dos valores mais extremos, né? A gente sabe que a média, ela sofre muita interferência de valores extremos. Então, se eu tenho um valor muito alto, a média é puxada para cima. Se eu tenho um valor muito baixo, a média é puxada para baixo. Então, isso daqui é desprezando os valores mais extremos. E aí a gente já vê que cai um monte a média, né? Cai praticamente em um dia, tá? A mediana, 3, a variância, o desvio padrão, o mínimo, menos 334. O que vocês acham dessa informação? É possível eu ter um tempo entre início dos sintomas e confirmação dos resultados negativo? Não, né? Assim. Isso é possível, né? Pois é, acho que não pode, né? Negativo, não. Como é que vai ter um... Descobriu em menos dias, não? Voltou no tempo. Não deveria, né? Até assim, 1, 2, 5 dias, pode acontecer de você fazer o teste antes de ter sintomas, né? Mas essa base de dados, ela é
majoritariamente formada por pessoas que apresentaram algum tipo de sintoma e por isso foram fazer o teste, né? Então, se tiver, é pouco, e se tiver, com certeza não é de 1 ano, né? Como está colocado aqui. Assim como o máximo de ser 356 também é estranho, né? Ou seja, a pessoa fez o teste lá em março do ano passado e só esse ano que está recebendo o resultado, né? Também é estranho. Então, primeira coisa que eu faço quando eu recebo uma base de dados é verificar se eu não tenho problemas, né? Se eu não tenho algumas informações erradas, que podem acontecer por erro de digitação, por erro de informação, né? Então, essa deveria ser a primeira coisa a fazer. Então, eu vou voltar na base, e aqui no SPSS, se eu clico nessa coluna, eu posso ordenar ela tanto de forma ascendente quanto descendente. Vou começar com ascendente, tá? Ele vai levar um tempo, né? Ordenou, olha só quantos resultados negativos eu tenho. Muitos resultados, né? De meses, dias, né? De atraso. Como eu não tenho a possibilidade de verificar se isso é real, né? Eu posso olhar aqui e ver que realmente a data, olha só, esse aqui teve o resultado confirmado em 3 de março e os sintomas começou em 31 de janeiro. O problema é que ele teve a confirmação em 3 de março de 2020 e os sintomas começaram em 31 de janeiro de 2021. Me ouvem? Alô? Sim. Sim? Tá, que deu uma queda aqui. Né? Só que eu não sei dizer, tanto pode ser que eu registrei errado o ano do início dos sintomas ou o ano da confirmação. Eu poderia olhar umas outras datas aqui para ver se tem alguma coerência, né? Olha, a data da evolução estimada é 2021, mas lembra, a data da evolução estimada, ele simplesmente pegou a data do início dos sintomas e somou 14 dias, então continua na mesma, né? Não tenho mais nenhuma outra data que me permita saber onde é que está o erro. Então, infelizmente, esse dado eu vou perder, né? Eu não tenho como ter certeza desse dado se eu não sei onde é que está o erro dele e nem corrigir. A mesma coisa dos próximos, né? Esse aqui, ele teve os sintomas em 30 de novembro e a confirmação foi em 4 de abril. Também não faz sentido, né? Pode ser o ano que está errado, pode ser o mês que está errado, ou seja, essas datas negativas, como eu não tenho a possibilidade de voltar num prontuário ou entrevistar o paciente novamente, são informações que eu vou acabar perdendo, tá? Então, essa pode ser uma opção que eu vou fazer. Vou excluir da base todas as datas negativas, tá? Vou partir do pressuposto que só foram testadas pessoas que primeiro começaram a ter sintomas e depois vieram fazer o teste. Vou inverter ao contrário, para pegar aquelas datas muito grandes, né? Então, aqui, 356 dias. Vamos dar uma olhada. Esse aqui é o inverso. Começou os sintomas em março de 2020 e o resultado saiu agora em fevereiro de 2021. Né? Também tem alguma coisa estranha. Né? Pode ser uma atualização, acharam o teste do paciente 1 ano depois e só agora entrou para o sistema? Pode. Né? Esses resultados, eles são estranhos, mas são plausíveis. Né? Naqueles anteriores, eles não tinham plausibilidade. Né? Tem alguma coisa estranha, não é esperado ter um tempo negativo entre os sintomas e a confirmação do resultado. Mesmo assim, né, eu vou tomar a decisão de resultados que levaram mais do que 1 mês, né, eu vou desprezar, e resultados negativos eu também vou desprezar, tá?
Isso tudo quando a gente toma essa decisão, né? Se a gente for publicar esse resultado, se a gente for divulgar esse resultado, a gente tem que deixar isso bem transparente, né? Olha, esse tempo é considerando somente pacientes com tempo positivo e no máximo 30 dias, tá? Como é que eu vou desprezar isso, tá? Aqui no SPSS, eu tenho duas abas. Voltou? Me ouvem? Professora, nunca caiu, tá? Não caiu. Talvez. Só um momento, não agora, que tinha congelado a sua imagem, mas voltou imediatamente. Deve ser só um probleminha. Tá jóia, então. Mas igual, né? Então, voltando. Eu tenho essa aba, que é igual à planilha do Excel, né? Cada linha é um indivíduo e as respostas deles por coluna. E eu tenho uma outra aba, que é justamente uma visão das variáveis, né? Então, aqui eu vejo, por exemplo, que o tempo até os sintomas, tempo até a confirmação, é uma variável numérica, tá? Onde eu estou usando 2 casas decimais, né, como precisão dessa variável, e eu tenho uma coluna aqui que se chama missing, tá? Se eu clicar nessa coluna, vão aparecer aqui 3 pontinhos, eu vou clicar nos 3 pontinhos, e aí ele me dá as opções do que eu vou considerar missing, né? Missing em estatística é um valor perdido, é um valor que eu não vou considerar, tá? E eu vou considerar como missing valores abaixo de 0 e valores acima de 30, tá? Então, esses valores eu vou desconsiderar na hora de calcular média, na hora de calcular intervalo de confiança, na hora de calcular mediana, todas aquelas estatísticas daquela tabela vão desconsiderar esses casos, tá? Vou dar o OK aqui. E agora eu vou repetir o mesmo que eu tinha feito antes, né? Pedir o intervalo de confiança. Olha só a primeira coisa que vocês podem reparar. Vou colar esse resultado lá para vocês enxergarem. Então, aqui eu tenho... Professora, depois que arrumou o missing, só compilou de novo os dados? Desculpa, eu acho que eu perdi essa... Isso. Tá bom. Opa, acabei de ver que eu fiz besteira aqui. Eu vou fazer de outra maneira a definição do missing, porque desse jeito aqui, ele entende o contrário. Ele vai considerar como missing tudo que está entre 0 e 30. E é o contrário que eu quero, né? Então, eu vou ter que... Vou ter que fazer pelo que a gente chama de sintaxe, tá? Que é uma programação para eu conseguir executar um comando, tá? Então, eu vou fazer... Calculei aqui o tempo, e aí agora eu vou fazer if esse tempo for menor do que 0, então essa variável aqui vai ser igual a um ponto, né? Que um ponto dentro da SPSS é uma informação perdida, tá? E vou repetir, se esse tempo for maior do que 30, for até maior que 31, também ele fica como miss. Vou executar de novo, aí vou lá, analyze,
Explore, e peço para executar de novo o intervalo de confiança. Ainda estou com problema. Porque se vocês repararem aqui, o tempo está aparecendo só daqueles que justamente eu queria excluir. Deixa eu ver uma coisa. Peraí que ele deu erro aqui. Vou tentar só mais uma coisa para ver se funciona. Não. Não sei o que eu estou fazendo de errado aqui. Miss Velhos. Achei. Estava definindo de maneira errada. Vamos ver agora. Agora sim, ó, tá vendo? É difícil para vocês verem que é só um pontinho, né? Mas aqui agora ficou, para vocês aparece como se fosse tudo em branco, tá? Então agora sim vou lá repetir, Analyze, descritivas, Explore, pegar a variável aqui de novo, intervalo de confiança. Tá, agora sim. Então, antes a gente tinha 619 mil casos, né? Agora, tirando aqueles tempos que são muito grandes ou negativos, agora eu tenho 591 mil casos, né? Então, 27 mil casos foram descartados para fazer a média, o intervalo de confiança, do seu padrão e assim por diante, tá? Vamos ver o que mudou nos valores. Né? Antes o que era 4,96, agora é 4,61. Caiu um pouquinho o valor, né? O tempo entre o início dos sintomas e a confirmação do teste. Continuo com uma precisão muito boa, né? Porque o meu tamanho da amostra ainda é enorme, né? Mas agora as coisas parecem fazer um pouco mais sentido, né? Não tenho valores tão absurdos como a gente tinha antes. Tá? Dúvidas até aqui? Não? Bom, agora eu vou fazer o intervalo de confiança para proporção, tá? Mas antes de fazer o intervalo de confiança para proporção, eu queria que a gente pensasse uma coisa, tá? Se eu lançar uma moeda 4 vezes, tá? E eu tiver 0, desculpa, vezes 0, vou colocar aqui. Tive cara, coroa, cara e coroa. Qual é a proporção de caras que eu tenho nesses 4 lançamentos? Como é que eu calculo essa proporção? Soma o número de caras, divide pelo total de lançamentos. Isso, então eu tenho 2 caras sobre 4, né? Agora, olha só, eu estou interessado em caras, né? Eu vou chamar cara de 1, coroa de 0. Cara de 1, coroa de 0. Quando eu somar
agora meus uns e zeros, eu vou fazer 1 mais 0, mais 1, mais 0. Se eu dividir isso por 4, eu tenho 2 sobre 4. Mas isso daqui nada mais é do que uma fórmula da média. Certo? Então, mesmo que a minha variável seja qualitativa, se eu transformar a característica de interesse em 1 e o que eu não quero em 0, se eu somo os resultados desses uns e zeros, que na verdade é somar os uns e dividir pelo tamanho da amostra, essa média nada mais é do que a proporção. Tá? E eu vou usar isso agora lá no SPSS para calcular o intervalo de confiança para uma proporção. Tá? O que é que eu vou fazer? Tá? Espera aí que agora... Vou escolher aqui uma variável, por exemplo, hospitalização, tá? Quantas das pessoas que testaram, qual é a proporção de pessoas que fizeram teste e que foram hospitalizadas, tá? Só que essa minha variável aqui, ela é do tipo texto, tá? Ela está escrito não e está escrito sim. Eu não consigo fazer médias de nãos e de sims, né? Mas então eu vou criar uma nova variável, tá? Existe aqui dentro daquele mesmo transform que tem o compute, que é criar uma nova variável, tem uma variável que chama recode, tá? Que é recodificar a variável que existe. Então, vou vir aqui em recode, vou pegar a variável hospitalizado, vou chamar de hospitalizado, vou colocar um underline aqui e escrever num, de numérico, não, hospitalizado, fazer diferente, hospitalizado sim, tá? E eu vou fazer assim, se a resposta é sim, eu conto como, eu transformo para 1, se a resposta for não, eu transformo em 0, tá? Vou dar um continue, eu tenho que mudar o nome da variável, vou dar um OK, vou voltar para o banco de dados, e aí apareceu uma coluna aqui no fim, tá? Agora eu já sei, hospitalizado sim, 0 é não, 1 é sim. Aí agora é só fazer o que a gente tinha feito antes. Vou lá no descritivo, vou lá no explore, vou tirar a variável tempo entre início e vou colocar a minha variável nova, que é hospitalizado sim. Vou dar um OK. Vou recortar aqui para colar, para ampliar. Pronto, tá? O que eu observo aqui? Opa, deixa eu pegar uma outra cor aqui. 6,2% das pessoas que testaram foram hospitalizadas, tá? O intervalo de confiança é... Parou para ti também, Felipe? Agora travou. Ah, tá. Parou também aqui. E caiu o sistema dela. Vou esperar que ela volte a explicação. Caiu para mim aqui também. A professora saiu da sala. Alguém aqui virou administrador, será? Eu acho que não. Eu acho que não. Nem dá. Ah, ela voltou já. Agora saiu mesmo, né? Sim,
Tá. Chegaram a ver onde eu sinalizei o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança? Não, a última coisa que tu falou foi o percentual da média. Tá. Então, eu tenho que a proporção de pessoas hospitalizadas Só a tua tela não está aparecendo para nós. Ah, desculpa. Agora sim? Tá. Sim. Então, a proporção de pessoas hospitalizadas é de 6,19% ou 6,2%, e o meu intervalo de confiança vai de 6,13% até 6,25%, né? Se vocês lembrarem, o padrão, né, o desvio padrão da proporção, ele é calculado como raiz quadrada do P vezes 1 menos P dividido por N, né, que são aqueles mesmos, só voltar aqui, 619.385. Então, 619.385. Se substituir, só que aqui o P não é em percentual, né? Então, fica sigma P é raiz quadrada de 0,0619 vezes 1 menos 0,0619 dividido por 619.385. Fazendo essa conta aqui, vocês vão achar o 0,0031. Professora, só uma dúvida mais conceitual. Qual seria a lógica de tu ter um desvio padrão de uma série de dados que só pode assumir 2 valores? Tipo assim, a média delas vai ser... Não me faz muito sentido o quanto que os valores estão fugindo da tendência central, que a princípio é o que seria o desvio padrão, num conjunto de dados que só assume 2 valores. Não me faz muito sentido do ponto de vista conceitual. Tá, mas aqui que tu tá pensando em estar ou não estar hospitalizado, mas a distribuição que eu estou fazendo é da proporção. Essa proporção vai de 0 a 100. É o desvio padrão da proporção, não o desvio padrão de estar ou não estar hospitalizado. Aqui, né, esse sigma de P aqui é disso. O que tu está falando é esse desvio padrão aqui, né, o 0,24. Esse sim é o desvio padrão de zeros e uns, né? E ele vai te dizer o quê? O quão próximo, né? Ou o quão distribuído. Quando eu digo aqui que a proporção é 0,619, o que você já sabe? Que eu tenho muito mais zeros do que uns, né? Na verdade, para cada 100 indivíduos, eu só tenho 6 valores 1. Certo? O desvio padrão me dá uma ideia dessa variabilidade. Vamos supor que eu pegasse muitas amostras de 100 indivíduos. Não vão aparecer em todas as amostras exatamente 6 hospitalizados, né? A variabilidade do quantos hospitalizados aparecem em cada uma delas é esse desvio padrão, tá? Que nem no caso lá das moedas, né? Quando eu jogo a moeda 4 vezes, uma hora vai dar 4 caras, uma hora vai dar 4 coroas, uma hora vai dar 3, outra hora vai dar 2. O desvio padrão é o desvio padrão desse número de caras e não do 0 e do 1. Tá? Agora ficou um pouco melhor. É complexo, porque o desvio padrão ele já não é um conceito natural, né? A média para a gente é bem intuitiva, né? A gente entender o que a média está medindo, né? Mas o desvio padrão não tem, né? A gente não consegue ver o desvio padrão, né? Mas o desvio padrão ele dá uma ideia, né, do quanto aquelas observações estão concentradas em torno da média ou não. Por exemplo, aqui eu tenho um desvio padrão super alto em relação à média, né? Ele é quase 4 vezes o valor da média.
Então, quer dizer que eu posso, né, é esperado eu ter bem mais gente hospitalizada, assim como eu posso ter praticamente nenhuma hospitalização. Tá? Dúvidas? Uma dúvida me surgiu, professor, mas não sei se é relevante. Olha só, se só tem 6,19 positivados para internação, daí, claro, a gente vai pensar assim, aí volto de novo naquela ideia de idade, faixa etária. Não, Luciano, deixa eu só te corrigir. Não é... na cabeça ainda, mas acho que estou errando, vamos lá. Não é 6, não tenho 6% de positivos entre os hospitalizados. É o contrário. Entre os positivos, eu tenho 6% de hospitalizados. Tá? Para cada 100 pessoas que desenvolvem a Covid, 6 delas vão precisar de um leito de hospital. Entendeu? Não, tá claro que 6,19 é os que vão ficar no hospital. Ok. Mas aí, se tu pensar um pouco mais estatisticamente, o que é esse no caso, o que é 6,19 dentro de uma estatística de idade? Se você fizesse a idade virar número tá, aí eu vou fazer uma coisa avançada, tá? Eu vou calcular esse percentual dentro de cada faixa etária. Tá? Então, eu vou lá naquele mesmo menu. E aí, agora tem uma caixinha aqui que chama Factor List. Ou seja, eu vou colocar ali uma variável no qual eu vou desagregar a minha informação. Então, eu vou colocar aqui a faixa etária. E aí, agora ele vai calcular o mesmo percentual dentro de cada faixa etária. Tá? Dá um OK aqui. Ele está calculando, fica uma mensagem. O mesmo eu poderia fazer para raça e cor, por exemplo? Sim. Ah, que interessante. Assim, qual que é o meu objetivo, né? Agora que eu ensinei o caminho das pedras, vocês vão pegar essa base, baixar o SPSS e ficar brincando, né? Porque já que a gente tem que viver nessa pandemia, vamos entender o que acontece com ela, né? Eu vou arrumar essa tabela, porque essa tabela não permite que a gente facilmente compare esses percentuais, tá? Quando eu dou 2 cliques nela, abre uma maneira de eu formatar essa tabela. Aí tem uma coisa aqui que se chama pivô, que permite com que eu mude linhas e colunas da tabela, tá? E aí eu vou colocar a faixa etária aqui nas colunas. Agora ficou bonitinho do jeito que eu quero. Vou recortar isso aqui para poder aumentar. Isto seria estratificar a amostra? Isso, estou estratificando a minha amostra para mostrar os dados, né? Não é uma estratificação para fazer a amostragem, né? Mas é uma estratificação para olhar o dado de maneira desagregada. Olha só. E aí, o que o Luciano estava levantando aparece aqui, né? Entre pessoas acima de 80 anos, 35% das pessoas internam. De 70 a 79 anos, 25% internam. 60 a 69, 15% interno. 50 a 59, 8%, 4,5%, 2,3%, 1%, menos do que 1%, e aqui todos para cá menos do que 1%, tá? E uma coisa assim justifica até as estratégias, né, de vacinação, de começar, obviamente, por quem tem mais idade, porque é quem mais interna, para desafogar o sistema de saúde. Não tem eu não cheguei a reparar, não tem na tabela nenhum dado sobre tempo de internação, né? Não. Para tu planejar dimensionar o número de leitos, tu saber dos infectados, quantos internam, quanto tempo fica, né? Para tu ter uma ideia de dimensão
número de leitos. Nessa base não, né? Mas obviamente que o governo do estado tem bases com essas informações mais detalhadas, tá? Então, é bem, né? Fica bem claro isso, né? O que tem chamado a atenção nos últimos dias, né? É que essa distribuição tem mudado um pouquinho, né? Eu tenho tido mais pessoas, principalmente nessas 3 faixas etárias aqui, internando, né? De 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59. Né? Aqui em Porto Alegre, principalmente, houve um aumento brutal nessas internações, né? Enquanto a gente está vivendo um período da pandemia muito crítico, com um aumento muito grande pela demanda de leitos, né? Mas nessas faixas etárias, o aumento chega a ser 3 vezes o aumento que aconteceu nas faixas etárias dos mais idosos, que desde o início da pandemia vinha sendo os que mais demandavam leitos, tá? Então, provavelmente, né, se existe algum fator associado a uma nova variante ou maior efetividade dessa nova variante, esse padrão que a gente está vendo hoje pode mudar. Se vocês repetirem essa mesma análise daqui a um mês, pode ser que esses percentuais tenham mudado, né? Pode ser que a gente enxergue uma proporção maior de internados dentro de cada faixa etária, tá? Suzy, aquela estatística que normalmente é divulgada de casos ativos seria a proporção, porque tem ali uma coluna da recuperação estimada, né, depois de 15 dias. Então, esses casos ativos provavelmente seriam uma proporção dos casos confirmados que ainda não atingiram essa data inferior à data atual, seria mais ou menos isso. Na verdade, assim, é o número de casos que foram notificados, confirmados nos últimos 14 dias. É a soma dessas pessoas que foram infectadas nessa janela de tempo. Tá? Só para satisfazer a curiosidade da Alessandra, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, ao invés de faixa etária, vou usar raça-cor. Professora, ali só substituiu, né? Mas não daria para colocar mais de uma ali. Tá. Aí teria que fazer. Ali, quantas quiser. Quantas quiser. Aí ele vai repetir essa tabela várias vezes, tá? Eu só não pus porque eu já tinha feito. Vou de novo mudar a tabela para ficar no formato um pouco melhor. Né? Aí aqui a gente vê que, apesar, né, dos brancos serem a maioria dos casos, né, ainda mais numa população como o Rio Grande do Sul, que tem uma maioria de pessoas não negras, né, a hospitalização deles é um pouco menor do que a hospitalização das pessoas pretas. Né? Então, tem cerca de 7,6% entre pretos e 6,9% entre brancos. Tá? Aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Tem um grupo aqui que não informa qual é a cor, então a gente fica sem saber. Entre indígenas é um pouco maior ainda a proporção de internação, né? Quase 8%. Né? E parda está muito parecido com branco, né? Cerca de 7%, tá? E os amarelos é o que tem menor taxa de internação. Oi, Felipe. Uma dúvida, assim, eu lembro que, não sei onde eu vi, mas tem uma área de estudo da estatística, eu só queria saber se isso é matéria dessa disciplina, que estima quando uma informação, assim, ela
ela impacta a tal ponto de ser considerada correlacionada. Porque, por exemplo, assim, com essa diferença muito pequena entre proporções, não dá para dizer que a etnia influencia, mas tem alguma área da estatística que eu já vi isso em algum lugar, não lembro onde, que a partir do momento que se torna um número mais alto, passa a ser considerado como um dado que impacta nos outros. Eu só não sei se a gente estuda isso nesse semestre, e eu queria saber o nome dessa área também. Sim, nesse caso é justamente um teste para comparação de proporção. Eu quero ver se essa proporção é significativamente maior, estatisticamente significativamente maior do que essa, tá? Aqui a gente tem que ter o cuidado de voltar naquele teu raciocínio, né? Isso daqui é praticamente a população. Então, eu posso dizer que a diferença é pequena, né? Mas eu não posso dizer que ela não existe. Porque quando a gente trabalha com amostra, pode ser que aquela diferença tenha sido causada pela amostra que eu observei, né? Ou deixado de ser observada por causa da amostra que eu observei. Como isso aqui representa todos os casos, teoricamente, todos os casos testados até agora, então eu não vou fazer um teste estatístico para isso. Até para efeito didático a gente vai fazer depois na disciplina, né? Mas não faria sentido. Aqui, a princípio, se é diferente, é diferente. Eu posso dizer que, olha, é pouca essa diferença, né? Eu posso dizer que é muita essa diferença, mas não faz sentido pensar em termos de comparação, de fazer um teste. Tá? O que eu pergunto assim, tipo, em economia tem muitos dados, né, que são analisados, e aí dá uma diferença assim, de percentual. A questão é saber se aquele fenômeno da vida real que a estatística está apresentando, ele influencia significativamente a tal ponto de considerar aquele fenômeno como causa e efeito naquela relação estudada. E aí eu já escutei isso em alguma, acho que cadeira da economia mesmo, como correlação e causalidade, acho que foi adotado. Isso, que a partir do momento em que a variabilidade se encontra a correlação, e era no SPSS que foi usado isso, né, para tu inferir que aquele fenômeno de fato impacta. Minha pergunta era mais nesse sentido, assim, se não tem alguma coisa que a gente observe, por exemplo, que diga, aqui a diferença de indígenas para branco é de tal número que pode ser que isso signifique uma correlação. É isso minha dúvida. Tá, assim, Felipe, existem diversas técnicas estatísticas para a gente relacionar variáveis, tá? Então, aqui eu tenho uma variável que é sim ou não, tempo de hospitalização, sim ou não, hospitalização e cor. Então, aqui não fala, são duas variáveis que são qualitativas, não faz sentido eu falar em correlação, tá? Eu posso ver uma associação. Mas por trás está a mesma ideia que eu falei antes, tá? Se isso é pouco ou é muito, do ponto de vista prático, do ponto de vista de impacto, né, em medidas de saúde pública, isso é uma decisão da pessoa que está analisando o dado, não tem a ver com a estatística, porque isso aqui representa o todo, tá? Se fosse uma amostra, aí eu tenho testes. E aí, nesse caso aqui, um teste que a gente vai ver é o Q-quadrado, que mede a associação entre duas variáveis qualitativas, para ver se uma variável influencia na distribuição da outra, né? Ou seja, a cor da pele da pessoa influencia na proporção de pessoas hospitalizadas, sim ou não, tá? Só que todos esses testes, eles são muito dependentes do tamanho da amostra. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre consigo um tamanho de amostra grande o suficiente para dizer que um teste estatístico é significativo. Tá? O que pode acontecer é eu não ter dinheiro para ter esse tamanho de amostra, para fazer uma pesquisa tão grande. Mas eu mostro qualquer efeito como significativo do ponto de vista estatístico, basta eu ter amostras suficientemente grandes. Né? Então, por isso que associado a uma análise estatística, eu sempre tenho que ter a pessoa da área interpretando se aquelas diferenças do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista clínico, é relevante. E não só do ponto de vista estatístico. Então, é uma escolha política, professora? Claro. De quem sempre, né? Não sempre, tá? Quando a gente tem limitações de tamanho de amostra, é conjunto, né?
Eu olho uma amostra que ela não é grande o suficiente para mostrar qualquer diferença, né? Mas ela consegue me dar indícios do que pode estar acontecendo na população. Agora, a magnitude dessa diferença, né? Por exemplo, eu não tenho dúvidas em dizer que 7% é diferente de 1%. Não tenho dúvida. Né? Se eu fizer uma enquete agora com a turma e perguntar quem acha que pessoas amarelas internam menos do que pessoas pretas, poucas pessoas vão dizer que não tem diferença. Né? Agora, 6,9 para 7,6, aí começa a entrar fatores subjetivos. Depende, para quê? Né? Para que eu quero usar esse dado? O que esse dado significa? Né? E isso vem sistematicamente sendo assim, ou é a primeira vez que a hospitalização ou pessoas pretas sofrem mais impacto, né, de saúde do que pessoas brancas? Se a gente pensa que isso é estrutural, né, que qualquer análise de dados de saúde vai sempre mostrar os piores indicadores para pessoas pretas, esse menos de 1% para mim é suficiente para dizer que em relação à Covid se mantém esse comportamento. Né? Não, nunca teve isso, e é a primeira vez que está dando essa diferença. Bom, esse 1% pode ser casual, pode ter tido algum fenômeno muito específico, eu não vou considerar como relevante, né, essa diferença. Professora, outra questão, o maior percentual ali é para pessoas indígenas, né? E, por exemplo, são um grupo de risco. Então, poderia também ajudar para justificar, por exemplo, uma política pública para esse grupo. Exatamente, por isso que eles estavam no grupo prioritário, né? Justamente por saber que eles seriam, né? Eles, em geral, são os mais afetados em qualquer fenômeno de pandemia, né? De espalhamento de um vírus. Né? E interessante que no final é isso, né? Os números eles vão apresentar um fenômeno que está acontecendo, mas a explicação desse fenômeno invariavelmente vai ser uma explicação teórica, né? E qualquer formulação teórica, depois a gente pode viajar muito nesse debate, mas é uma formulação calcada em valores que a pessoa que está apresentando aquela teoria escolhe, né, adotar ou não. Vai ser uma teoria mais, sei lá, do ponto de vista dando peso para a parte do racismo estrutural ou dos fenômenos que acometeram os indígenas na história do Brasil. Enfim, vai ter a teoria que vai dar mais peso para isso ou não para explicar um número que a estatística está mostrando. Mas a explicação é sempre subjetiva, né? É sempre política, no final das contas, né? Como a colega colocou. Isso mesmo. Esse negócio de isenção aí é muito viagem. Não existe. Se a gente é honesto com a gente mesmo, todas as nossas decisões são políticas, né? Nenhuma decisão é apolítica. A gente está sempre tomando decisão com base em algo que a gente acredita. Né? Dúvidas? Professora, só uma última questão sobre a lei federal. Tu comentou da obrigatoriedade de dados referentes à raça e cor. Tu indicou 2 bancos de dados que eu estou interessada em, enfim, ir atrás e não sei onde encontrar. Inclusive, eu nunca havia pensado, por exemplo, em baixar esse banco de dados lá do site e tal, e tipo, tá tudo disponível, é só a gente baixar, que tem como analisar. Fiquei bem interessada. O Rio Grande do Sul, ele inclusive está, pelo menos até a última vez que eu vi, estava no topo do ranking da transparência de dados. Né? O Estado tem tentado disponibilizar a maior quantidade possível de dados relativos à pandemia. Né? Eu só não entendi muito bem tua pergunta, Alessandra. Tu falou em 2 bases? Pois é, eu entendi que tu tinha citado 2 bases de dados quando comentou dessa lei que obriga os dados em relação à raça e cor. Aí eu entendi que tu tinha citado algum e eu que não peguei.
Não. Na verdade, o que eu comentei é os estados, os municípios, eles têm buscado publicar boletins epidemiológicos, tá? Que descrevem a situação da pandemia na sua região, tá? E teve um artigo que fez um levantamento, acho que foi em maio, junho do ano passado, fez um levantamento nesses boletins, e somente 2 estados no boletim publicava dados sobre raça e cor. Um deles era o Rio Grande do Sul e o outro, acho que era Minas Gerais, se eu não me engano. Tá? Então, os dois bases que eu falei foi isso. Né? Não são bases de dados, são estados onde os boletins epidemiológicos retratam informações sobre raça. Ah, entendi. Mas não saberia, assim, de cabeça indicar alguma base de dados que trabalhem, tipo, dados como esses, disponíveis, assim, por exemplo... Além desse? Além de, por exemplo, nem precisa ser relacionado ao Covid. Porque, na verdade, a minha dificuldade, professora, está em encontrar bases de dados, né? Porque eu acho que isso é muito difícil ser público, né? Quer dizer, não é tão difícil, mas, por exemplo, em relação aos dados de raça e cor, eu, por exemplo, não conheço bases disponíveis. O IBGE tem bastante coisa, né? O site do IBGE tem PNAD, tem um monte de pesquisa assim, interessante lá que tá, talvez possa... Que tem um reporte. Ah, entendi. E que eu posso baixar, inclusive, como tu fez com esses dados do... Ah, entendi. Isso. Tá bom. Muito obrigada. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma sobre as avaliações. Fala. Só para confirmar, a avaliação pontual até amanhã, pelo menos no Moodle tá isso. Não, gente, eu vou falar de novo, né? Vamos lá abrir o Moodle, vamos ver junto. Porque tem algumas pessoas já me perguntaram isso. Moodle. Aqui. Tá? Essa data aqui é só uma referência para a data, para saber qual é a data dessa semana. Então, a 5ª semana começa no 1º de março. Tá. Mas eu vou sempre liberar as provas na quarta-feira. Tá, isso é avaliação parcial. No caso, vai abrir quarta e tem mais ou menos um período assim que a gente vai ter? Ela fica aberta até a véspera de eu liberar a pontual 2.1. Tá, entendi. E a pontual 2.1 está aberta e temos até amanhã para responder, é isso? A 1.2, ela está aberta, e aí quando vocês entram lá no questionário... Opa, peraí. Não, tá aparecendo aqui 2 de março. Isso, 23h59. Tá. 2 de março até as 23h59. Tá, e aí, então 3 abre a avaliação. Certo, era isso mesmo. Professora? Oi. Claro que eu tô perdido nessa prova, mas não vai se ter 2 tentativas, né? Na menor... Todas as provas terão 2 tentativas. Ah, que legal, obrigado. Tá? Mas fica tranquilo, se está fazendo as avaliações parciais, as pontuais, as parciais vai acrescentar um pouco de conteúdo que eu não coloquei nas parciais, né? Justamente nas pontuais para não ficar muito pesado, né? Mas o caráter da prova é o mesmo. Tá? Ó, Luciano, a Alessandra pediu de novo teu número que eles não conseguiram te acrescentar. Vou mandar ali para ela. Isso, gente. Por hoje era isso? Era isso. Então, muito obrigado pela aula. Sim, muito obrigada,